Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos do 3 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Amados, eu quero deixar como tema dessa nossa meditação, o Deus que nos regenera. Amados, a palavra regenerar significa gerar novamente. E por que o apóstolo Pedro vai falar a respeito de regeneração? É muito simples quando nós observamos a palavra de Deus. Quando Deus nos criou, lá em Gênesis capítulo 2, Ele nos cria para ser eternos. Mas para que nós pudéssemos ser eternos, existia uma regra. Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus institui essa regra para o homem, dizendo que ele poderia comer de todas as frutas das árvores que estavam naquele jardim, com exceção da fruta da árvore que estava no meio do jardim, que era a fruta do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que ele comesse dessa fruta, certamente ele morreria. E nós vamos ver depois, no capítulo 3, que tanto Adão como Eva, eles desobedecem essa ordem. E no versículo 23 do capítulo 3, nós vamos ver que Deus realmente cumpre aquilo que ele tinha colocado como regra. Ele expulsa o casal do Jardim do Éden. E a partir desse momento, a morte começa a fazer parte da nossa vida. E é interessante, amados, que diante dessa situação, nós vamos ver no Antigo Testamento que o homem sempre tentou se aproximar de Deus. Mas essa separação que houve através da desobediência, que foi a morte, não era possível o homem ter acesso a Deus. Mediante isso, Deus criou algumas alternativas para que ele continuasse instruindo a humanidade. Mas quando o próprio Deus envia o seu Filho Jesus Cristo, ele cria aqui agora uma nova situação para as nossas vidas. Jesus, ele veio para nos dar essa nova vida. E nós vamos ver isso muito claro na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, que ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas no versículo 5 do capítulo 2, ele vai dizer que Deus nos deu novamente vida através de Cristo Jesus. E é nesse sentido que agora o apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, ele vai dizer que o nosso Deus, ele nos regenerou, ele nos transformou novamente, e ele nos deu a esperança viva de que nós pertencemos à sua família, de que nós fazemos parte agora desta herança, que é a vida eterna dada por Deus. E isso só é possível, meus irmãos, através de Jesus Cristo. Sem o poder de Jesus, nós continuaríamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E é nesse sentido que o apóstolo Pedro ele vai falar a respeito dessa regeneração. Aqueles que realmente confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que têm realmente um compromisso com Jesus na sua vida, Deus ele promete essa regeneração. E isso, amados, é algo que vem da parte de Deus.
não é algo que nós fizemos por méritos nossos mesmos. É Deus quem faz. E o próprio apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela graça. E isso é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, toda a glória pertence a Deus. E é Ele quem nos regenera, é Ele quem nos faz de novo, é Ele quem nos dá essa nova vida. E a própria palavra de Deus vai falar que essa vida que Jesus dá é uma vida abundante, ou seja, ela é cheia, ela é plena, não precisa mais nada, porque o próprio Senhor Jesus já fez por nós. Amados, é nesse sentido que essa mensagem nos traz hoje de manhã, essa esperança para as nossas vidas. Eu gosto muito da minha esposa, que ela diz que a esperança nunca morre. A esperança, às vezes, pode estar abalada, e ela diz que às vezes pode até estar na UTI, mas ela se recompõe, ela se refaz, ela nos traz novamente alegria e felicidade, porque a nossa esperança é Jesus Cristo. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. E é interessante que o apóstolo Paulo diz que as nossas tribulações, elas são momentâneas e são leves. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Ele diz isso com razão. Porque a nossa vida, irmãos, ela é curta diante da eternidade que Deus tem para nos dar. Por isso, as nossas tribulações são momentâneas. Elas têm prazo para acabar. E elas são leves. Porque a própria palavra nos diz que Jesus, Ele tomou sobre si o nosso fardo, Ele tomou sobre si os nossos pecados, aquilo que era mais pesado, aquilo que nós não podíamos carregar. Jesus carregou por nós. Ele levou na cruz por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Por isso, amados, que nesta manhã, que você possa se alegrar, porque o nosso Deus é um Deus que regenera, é um Deus que transforma, é um Deus que nos dá uma vida nova para podermos servi-lo com alegria e estar em todo o tempo glorificando o seu nome. Amados, que nesta manhã você possa ser fortalecido por esta palavra, que você possa ser regenerado pelo poder de Deus e que você tenha uma vida alegre na sua presença. Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida nesta manhã. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos e te damos graça nesta manhã, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus que nos regenera. E Deus, nesta manhã nós queremos expressar a nossa alegria em saber, Pai, que o Senhor está olhando para as nossas vidas, está cuidando de nós. E Deus, que esse tempo que nós temos aqui ainda possa ser, ó Deus, um tempo vivido na Tua presença. Apesar das tribulações, apesar dos problemas, nós confiamos no Senhor. E sabemos, Pai, que a nossa herança está guardada diante do Senhor. E um dia nós estaremos recebendo esta herança com alegria, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus que cumpre as promessas. O Senhor é um Deus verdadeiro e fiel. Por isso, abençoa, Senhor Deus, a vida dos meus irmãos nesta manhã. Fortalece-os, Pai, regenera-os, para que eles possam ter a alegria da salvação, para que eles possam, Senhor Deus, desfrutar da presença maravilhosa do Senhor nas suas vidas. Em nome de Jesus, eu oro e os abençoo nesta manhã. Amém e amém. Amados, Deus te abençoe e até uma próxima.